Olá, amigas e amigos que acompanham o canal do Escritório de Advocacia Matoso Freitas e Ribeiro aqui no YouTube. É um prazer estar com vocês novamente em mais uma edição do nosso podcast Ratio Decidendi, a razão de decidir, podcast criado pelo escritório no ano passado para poder aprofundar e democratizar ainda mais as discussões sobre direito constitucional, direito administrativo, principalmente no âmbito dos concursos públicos e do serviço público aqui no Brasil. Vamos hoje para mais um tema um pouco parecido com um que a gente já discutiu aqui, mas eu vou começar apresentando o nosso convidado, um convidado que muitos de vocês já conhecem. Vocês que acompanham o nosso podcast de maneira mais recorrente, com certeza já o conhecem, doutor Bruno Roger Ribeiro. Muito obrigado, doutor Bruno, por estar conosco mais uma vez em mais uma edição do Ratio Decidendi. Eu que agradeço pelo convite, Dani. Vou fazer uma breve apresentação do doutor Bruno, e precisa ser breve, porque senão o vídeo já vai começar a ficar muito extenso. Não posso discorrer sobre o currículo completo dele aqui, mas posso dizer que o doutor Bruno é advogado, é óbvio, professor de Direito, formado em Direito, Letras e Filosofia, especialista em Direito Público e em Direito Processual, e desde 2024 mestre em Direito Processual pela PUC Minas, onde ele também fez a sua graduação, e diretor do Instituto Pontes de Miranda, uma referência no ensino jurídico no Brasil. Feita essa breve apresentação do advogado e torcedor do Ilustre América Mineiro, Dr. Bruno Roger, quero falar sobre o tema da nossa conversa de hoje, aqui no podcast. Nós tivemos uma edição, ano passado, sobre a ADC 41, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que julgou constitucional a Lei 12.990 de 2014, a lei que criou as cotas raciais nos concursos públicos federais aqui no Brasil. Só que essa lei já não está mais em vigência, essa lei caiu por terra. Por que eu estou falando isso? Porque agora, recentemente, este ano, em 2025, no dia 3 de junho, foi promulgada a Lei Federal número 15.142, que veio substituir a Lei 12.990. É conhecida no meio jurídico como a nova Lei de Cotas. E eu já começo minha conversa com o doutor Bruno nesse sentido. Precisava de uma lei nova, doutor Bruno? A lei antiga estava muito ruim? Bom, Dani, mais uma vez agradeço pelo convite e aproveito também para cumprimentar e agradecer a nossa audiência aqui do canal, um canal que cresce a cada dia, né, em número de inscritos, engajamento, o que nos alegra e nos motiva muito, né? Bom, quando houve a aprovação dessa primeira lei, né, é importante dizer que, conceitualmente, toda ação afirmativa que é transformada em uma política pública, ela dispõe de um caráter transitório, emergencial, porque é uma política compensatória, né, uma medida reparatória, né? Então, quer dizer, uma ação afirmativa transformada em política pública, em lugar nenhum do mundo é algo permanente, né? Então, a primeira lei que fora revogada recentemente, esse ano, ela, na verdade, perdeu a validade porque ela já foi aprovada com um prazo de validade, né? Então, a própria lei já trazia uma previsão de que a sua validade seria, salvo engano aqui, de 10 anos, né? Então, houve digamos assim, uma expiração, né? Houve uma perda de validade. E por que isso? Porque, como se trata de uma medida reparatória e de uma política pública que é transitória, depois de um período de implantação
dessa política e de funcionamento, pressupõe-se que o poder público, que o Estado, faria uma avaliação, né? O que, na minha avaliação, não foi feito, né? Mas que faria uma avaliação do resultado, né? Para chegar à conclusão se haveria necessidade ou não de aprovar uma nova lei, de estender o prazo de validade dessa lei, de reduzir ou aumentar o percentual de cotas, enfim. Então, o que aconteceu no Brasil é algo natural e que já estava, inclusive, previsto na primeira lei de cotas aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada à época pela presidente da República, Dilma Rousseff, né? Então, não há nenhuma anormalidade nesse fato. Então quer dizer que não é porque a lei estava ruim, que a lei já estava caduca, que ela deixou de existir. Mas a gente teve algumas alterações significativas na política de cotas raciais, de ações afirmativas, como o senhor bem disse, no âmbito dos concursos federais. Talvez a mais impactante de todas é que alterou de 20% para 30% do percentual de vagas reservado para as cotas, e com a inclusão agora. Não só. Antes as cotas eram restritas às pessoas negras, e agora as cotas estão reservadas para negros, quilombolas e indígenas. Como o senhor viu essa mudança? Bom, eu particularmente percebi essa mudança com uma certa surpresa, né? Porque, veja bem, como eu disse, naturalmente era de se esperar que depois de 10 anos, né, o resultado dessa política, certo? O resultado dessa política significasse uma ampliação desse processo de inclusão da população negra nos órgãos da administração pública federal através dos concursos públicos, né? Então, quer dizer, porque é importante a gente fazer aqui, Dani, esse destaque, que essa lei que nós estamos comentando nesse podcast é uma lei cuja eficácia se restringe aos órgãos da administração pública federal, né? Então, não tem nada a ver com os órgãos da administração pública estadual, com os órgãos da administração pública, das administrações públicas municipais, nem do Distrito Federal. Nós estamos aqui tratando de uma lei cuja eficácia se restringe aos órgãos da administração pública federal. Então, era de se esperar um aumento da representatividade da população negra nesses espaços, porque são 10 anos de vigência da lei, né? Então, 10 anos com percentual de 20%, 10 anos, né, cada concurso da administração pública federal estabelecendo uma reserva de vagas de 20% para pessoas pretas e pardas. Mas nós não temos esse dado, né? Nós não sabemos qual foi o resultado efetivo dessa política nos últimos 10 anos no Brasil, né? Não existe um estudo, não existe uma estatística, não existe uma pesquisa feita nem pela iniciativa privada, nem pelo próprio Estado, pela academia, por ninguém que aponte esse dado. Então, na minha avaliação, os legisladores atuaram de uma maneira intuitiva, né? E aumentaram o percentual, que eu não sei se é algo que se justifica, se é algo que não se justifica, porque, como eu disse, para que a gente faça uma afirmação dessa, é necessário que a gente tenha, né, embasamento empírico, que a gente tenha dados, que a gente tenha estudo, que a gente tenha pesquisa. Ora, por que não fizeram uma pesquisa simples no âmbito dos órgãos da administração pública federal, no sentido assim, olha, antes da vigência dessa lei, quantos servidores se autodeclaravam pretos e pardos? E depois? Não é possível que a União não tenha esse dado. Não é possível, né? Por que esse dado não está disponível?
Por que que isso não foi colocado? Isso, pelo menos, eu não vi. Isso não esteve no debate em torno dessa lei. Porque se houve, na minha avaliação, se houve um aumento, e eu acredito que tenha havido um aumento significativo dessa representatividade, o que demonstra a eficácia, a efetividade, a importância dessa política, mas talvez não justificasse o aumento do percentual de reserva nessa nova lei. O que o governo alega, principalmente os ministérios da gestão e da igualdade racial, é que o número de concursos nesse período foi insuficiente para que se realmente tivesse uma equiparação sustentável do número de pessoas negras nos órgãos federais. E que justamente a vinda do CNU, Concurso Nacional Unificado, o primeiro ano passado e o segundo agora, que já está prestes a acontecer, começa a reparar isso, mas que, principalmente, o que balizou a criação dessa nova lei, todos os diálogos feitos pelo governo com o Congresso, foi nesse sentido. Não tivemos concursos suficientes, não houve uma entrada suficiente, uma troca suficiente de pessoal. Por isso, precisamos renovar a lei. Não, tudo bem, eu acho que é um argumento legítimo, mas eu acho que a gente precisa de dados objetivos, de números, né? Nós precisamos fazer uma análise, porque o Brasil é um país grande, o Estado brasileiro é um Estado sério, eficiente, então a gente precisa de política pública que corresponda à realidade. Você quer ver outro fator que ficou muito prejudicado nesse debate de construção dessa lei? É a própria modificação no contexto demográfico da população brasileira, né? Daquelas pessoas que se autodeclaram pretas, o quantitativo das pessoas se autodeclaram pretas, o quantitativo das pessoas se autodeclaram pardas e brancas, de acordo com o último censo do IBGE. Né? Porque nesse caso, sim, existem dados, porque são os dados disponibilizados aí pelo último censo do IBGE, que mais à frente eu acredito que a gente terá oportunidade de debater um pouco esse tema. Né? Eu quero falar agora, destrinchar um pouco esses 30% da maneira como eles foram divididos. A lei não fala isso, ela só fala em 30%, mas poucas semanas depois, no dia 27 de junho, a Presidência da República emitiu o decreto número 12.536. Guardem esse número. Vou falar muito nesse número, 12.536. Vocês vão pegar ranço desse número. Que regulamenta a Lei 15.142. E ele dividiu os 30% da seguinte maneira: 25% para pessoas negras, ou seja, pretos e pardos, de acordo com o IBGE. Ou seja, subiu de 20% para 25%. Acrescentou 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Mas com algumas ressalvas, e aí eu vou precisar e vou pedir licença para vocês para poder fazer algumas leituras aqui para ser bastante preciso. Se não houver candidatos quilombolas em número suficiente, esses 3% vão para as vagas para indígenas. Se não houver candidatos indígenas em números suficientes, as vagas vão para quilombolas. Se não tiver nem indígenas, nem quilombolas em número suficiente, os 5% vão para negros. Isso não está confuso demais, não? Isso não vai começar a dar problema nesses concursos? Principalmente os concursos de menor porte, não o CNU, porque o número de vagas é muito grande, mas a gente vai ter alguns problemas já nesse segundo CNU nesse sentido. Mas não dava para facilitar o entendimento com relação a esses percentuais? Não, eu acho que, honestamente, eu não vejo grandes problemas jurídicos na aplicação dessa previsão legal, porque tanto a pessoa que se autodeclara indígena quanto a pessoa que se autodeclara quilombola, as formas de validação dessa autodeclaração, elas são muito objetivas, né? Então, quer dizer, não é qualquer pessoa que pode se autodeclarar pertencente a uma
etnia indígena ou pertencente a uma comunidade quilombola, né? Então, existem critérios muito objetivos de verificação que, inclusive, o próprio decreto dilucida, né? Então, quer dizer, quanto a isso, eu não vejo problema. Então, se não houver número de inscritos suficiente para um ou outro, as vagas, a reserva de vagas retorna para a população preta e pardo, que, na maioria dos casos, o que vai acontecer é isso, né? Porque nós temos, pela nossa experiência na atuação no âmbito de concurso público, é um número muito reduzido de candidatos que se autodeclaram quilombolas ou indígenas. Número muito reduzido, né? Então, a maioria se autodeclara como negro, né? Como negro, né? Então, eu acredito que na prática, nós vamos ter, na maioria dos concursos, 30% das vagas reservadas, ou quase 30% das vagas reservadas à população negra, né? O que eu volto a dizer, particularmente, eu não acho que isso seja algo que represente um problema. Até acho que é uma medida importante, né? Nós dissemos aqui no nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast, quando nós analisamos a DC 41, que existe uma necessidade histórica de reparação, né, do Estado brasileiro com a população negra desse país, né? Nós tivemos 3 séculos e meio de escravidão. A gente sabe que a população negra sofre com a discriminação racial, a gente sabe que o Brasil é um país racista, que o racismo está institucionalizado, que a população negra ela não está nos espaços institucionais de poder. Nós sabemos disso, né? Isso é um fato da realidade, né? Então, aqui não é isso que nós estamos debatendo. O que nós estamos debatendo é a dimensão jurídica, né, dessa lei. Se essa nova lei ela vai diminuir os problemas, porque nós temos, se a gente utilizar o CNU como referência, o último concurso nacional unificado, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo pode fazer uma pesquisa simples na internet, né? Pesquise aí a quantidade de ações envolvendo procedimento de heteroidentificação do CNU. Reprovação em procedimento de heteroidentificação do CNU. Nós tivemos milhares de ações no Brasil. Milhares, né? Então, e muitas julgadas procedentes, porque procedimento feito pela banca Sesgran Rio foi simplesmente ridículo. Simplesmente ridículo. Inclusive, utilizaram um termo para aqueles candidatos que foram reprovados, que é um termo de cunho racista, porque o termo era enquadrado ou não enquadrado. Um termo de jaez policialesco, né? Então, quer dizer, e a decisão da banca de heteroidentificação, Dani, ela não tinha motivação nenhuma. Ela vinha, era assim para o candidato. O candidato ele recebia a seguinte informativa: enquadrado ou não enquadrado? Por que eu não fui enquadrado? Por quê? Não sei. Quantas decisões que o nosso escritório conseguiu reverter apenas com base nesse argumento da ausência de motivação desse ato administrativo da Sesgran Rio. Então, quer dizer, só para concluir aqui meu raciocínio, Dani, hoje nós temos um problema no Brasil. Qual que é o problema? É um problema da aplicação da política de reserva de vagas para pessoas negras, da lei de reserva de vagas para pessoas negras, né? No âmbito dos concursos públicos, claro que isso de modo geral, mas é claro que aqui nós estamos debatendo no âmbito da administração pública federal, o que gera uma enorme e crescente judicialização. Enorme e crescente judicialização, né? Então, o que essa lei deveria resolver
né, ou pelo menos um dos objetivos, a meu ver, seria, olha, racionalizar esse procedimento de aplicação da lei, de garantir o direito, de fato, da população negra e diminuir e evitar essa judicialização. O que eu acho que não resolve, pelo contrário. Eu acho que o potencial dessa lei é no sentido de ampliar esse problema que nós estamos enfrentando há um tempo. A gente fez algumas discussões sobre essa lei e resolvemos já trazer a discussão aqui para o podcast justamente por isso. Mas o doutor Bruno pode falar com muita propriedade sobre o número de ações judiciais que ocorreram no CNU relativas à identificação. Eu não vou ter um número preciso aqui, mas da última vez que eu parei para levantar, só de liminares envolvendo esse procedimento, o escritório Matoso Freitas Ribeiro obteve mais de 250 nos tribunais federais e regionais espalhados pelo Brasil. Vamos começar a falar, então, de alguns problemas que eu identifiquei, doutor Bruno, tanto na lei quanto no decreto. Vou começar pelo seguinte. O artigo 5º da lei fala que a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecido no concurso for igual ou superior a 2. Isso também está previsto no decreto, no artigo 20. Ou seja, se o concurso tem apenas uma vaga em disputa, não tem ação afirmativa. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio e olha que é interessante, porque nós estamos atuando em alguns casos de um concurso recente, concurso da Fiocruz, que é um órgão federal, que é um absurdo, né? Porque eles estabeleceram um critério no edital que eles juntaram todos os cargos e perfis, certo? E fizeram um sorteio, uma redistribuição para saber... Mas o governo fez isso de novo agora no CNU e eu vou chegar nisso. Mas esse do CNU já derrubaram, né? O Ministério Público já colocou o pé na porta e já existe decisão judicial no sentido, pelo menos recomendação, não sei se tem decisão judicial, mas existe uma recomendação no sentido de recuar, porque a Fiocruz, ela fez isso, né? E nós temos casos, por exemplo, nós temos um caso vitorioso no escritório, com sentença, né? Vitorioso assim, tivemos sentença em primeiro grau, a Fiocruz ainda está no prazo para interposição de recurso de apelação, né? Até agora não interpôs, né? Que o nosso cliente havia sido aprovado em primeiro lugar, olha que coisa absurda, havia sido aprovado em primeiro lugar e só tinha uma vaga no edital para o cargo que ele estava disputando. E, em virtude desse critério de sorteio, nomearam nesse cargo um candidato que havia sido aprovado na modalidade de reserva de vagas. Isso é um absurdo. Isso é uma subversão da lei. Então, quer dizer, o edital, as pessoas falam muito isso, né? E é sempre importante a gente combater esse discurso. Fala, o edital é a lei do concurso. Não, a lei do concurso é o ordenamento jurídico, entendeu? O edital não é lei de nada. Edital é uma resolução, edital não é lei. Nem aqui, nem em lugar nenhum edital é lei. Tem muita gente que acha que o princípio da vinculação edital é mais superior, inclusive, que a Constituição, né? Não, isso não existe. Então, quer dizer, é claro que o edital, ele é uma norma, tem natureza de norma jurídica, né? Não é lei. Lei e norma são coisas diferentes, né? Mas o edital ele está subordinado ao ordenamento jurídico. Então, quer dizer, o edital ele está subordinado à lei de reserva de vagas. Então, eu posso ter um edital que reserva 50% das vagas para pessoas negras? Não posso, né? Porque o limite estabelecido pela lei agora é 30%. Né? Quer dizer, 25% para pessoas pretas e pardas e os 5% para quilombolas e indígenas. Eu posso ter um edital que reserva 10%? Não posso. Né? No órgão da administração pública federal, não. Então, quer dizer, nesse caso da Fiocruz,
Eu até fiz um despacho diretamente com a magistrada, lá do TRF2, né, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e disse para ela, olha, excelência, nós estamos diante aqui de uma subversão absurda, sabe, da política de reserva de vagas que existe no Brasil. Porque isso não existe. Né? Como que eu tenho apenas uma vaga prevista no edital, né? Aquele candidato que é aprovado em primeiro lugar, de algum modo, é preterido em virtude daquele candidato que está na reserva de vagas por um critério completamente teratológico que inventaram no edital daquele concurso, né? E que estão tentando fazer agora novamente no CNU, mas com certeza não vão conseguir. Então, acho que o governo federal, ele às vezes comete alguns excessos desnecessários, né? Em algumas pautas que eu entendo que são pautas muito importantes para a base política de sustentação desse governo, né? Mas que é importante também que a gente tenha um pouco de bom senso, né? De saber que governo é uma coisa e que a gente não pode governar apenas para a nossa base política e social, né? E que existe um limite que é estabelecido pela lei, e uma lei editada pelo próprio governo. Então, é muito importante um pouco de prudência, sabe, Dani, nessa discussão toda aí. Com relação a essa questão do CNU que eu falei, eu vou explicar. Agora no CNU, o Ministério da Gestão e Inovação juntou 169 cargos dos vários órgãos federais que compõem o CNU 2 e decidiu que dessas 169 vagas, 30%, 59 delas serão decididas sobre quais que irão ser preenchidas por pessoas beneficiadas pelas cotas raciais por meio de sorteio. E que isso atenderia a uma recomendação do Ministério Público e etc. Só que existe, de fato, já com relação a esse edital, uma recomendação do Ministério Público Federal para se acabar com essa medida. Mas, Bruno, eu quero falar agora sobre uma entidade que vem fazendo alguns estudos muito aprofundados e muito sérios nesse sentido, que é o Observatório Opará, que é vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco, e que faz críticas muito severas a esse modelo de sorteio. De acordo com o observatório, essa medida vem sendo adotada há 10 anos e o critério para selecionar pessoas negras e com deficiência por reserva de vagas, quando é feito o sorteio, tem uma eficácia de somente 0,53% na contratação. Ou seja, sorteia-se a vaga e uma pessoa negra acaba não sendo empossada, não sendo nomeada para aquele cargo. E eles têm uma frase que eu acho que resume um pouco essa história. Eu queria sua análise sobre ela. Quando o direito vira loteria, acaba a reparação histórica. É por aí? Não, eu nem vou delongar muito no comentário, não, sabe, Dani? Porque eu concordo perfeitamente com essa questão. Você sabe que eu tenho, inclusive, uma dissertação de mestrado que eu faço uma crítica à jurisprudência lotérica, numa outra perspectiva, é claro. Mas, veja bem, o que a gente pode refletir sobre essa lógica do sorteio? Tem previsão legal? Existe previsão legal para esse tipo de prática? Não. Se não existe previsão legal, meu amigo, esquece. Mas parece que o governo não esquece, parece que talvez eles queiram ver se conseguem bater o recorde de ações judiciais agora no CNU 2. Pode ser, né? Com relação ao primeiro CNU. Vamos ver quais serão os próximos desdobramentos. Desta vez, pelo menos o Ministério Público Federal tem tomado as suas providências antes da realização do concurso. No primeiro também, é bom a gente ressaltar aqui, Dani, que houve uma atuação muito forte
do Ministério Público, tanto do Ministério Público Federal, de vários estados, né, assim, de várias unidades da federação, de ministérios públicos, enfim, de promotorias isoladas. O MP atuou de maneira brilhante no último CNU também, né? Então fica aí esse registro, porque não apenas a advocacia, mas também o Ministério Público desempenhou um papel fundamental para o controle da legalidade do concurso nacional unificado, que eu espero que tenha servido de aprendizado para o governo federal, porque agora também será outra banca, né? Que é uma banca mais experiente e estruturada do que a Sesgran Rio, com todo respeito à banca Sesgran Rio também, mas, infelizmente, a atuação da Sesgran Rio no âmbito do CNU, pelo menos em alguns aspectos, né, do concurso, em algumas etapas, foi uma atuação lastimável. Então, Bruno, quero começar a discutir agora, talvez, o tema de maior polêmica quando a gente trata de cotas raciais em concursos públicos, que é a discussão sobre quem tem direito a essas vagas destinadas às ações afirmativas. E talvez tenha sido a principal falha da Lei 12.990 de não ter buscado, já na primeira legislação que tratou desse assunto no âmbito federal no Brasil, de resolver isso. Talvez as coisas teriam sido mais fáceis, só que agora parece que a Lei 15.142 vai pelo mesmo caminho. Vamos começar no que está na letra fria da lei. Diz que pessoas pretas ou pardas são aquelas que se autodeclaram assim, conforme os quesitos adotados pelo IBGE, também com base no Estatuto da Igualdade Racial. Só que os editais dos concursos vão estabelecer procedimentos de confirmação complementar à autodeclaração. É uma inovação. A Lei 12.990 não previa isso. Sim. A gente está falando aqui das bancas, das comissões de heteroidentificação. Para começar a nossa discussão, de acordo com a lei, elas deverão ser formadas por especialistas com formação relacionada às relações étnicas e raciais e compreensão da política de cotas. Quem são essas pessoas? Não, Quem são esses profissionais? Essa previsão, ela até é uma inovação legal, né? Mas na prática não altera muita coisa, porque nós já estamos convivendo com os procedimentos de heteroidentificação no âmbito de concurso público e de processo seletivo de universidade pública federal, que é outra lei, né? Mas nós já estamos convivendo com esses procedimentos há pelo menos aí uns 6 anos, né? Que esses procedimentos se tornaram uma regra, né? Então, quer dizer, antes, vamos colocar aí como marco o julgamento da DC 41. Em 2017. Né? 2017, mas que começou de maneira mais efetiva ali em 2019, tá? É porque 2018 também já era ano eleitoral, então não tinha como ter concurso. Exato. Então quer dizer, vamos colocar aí de 2019 para cá, né? É muito raro um concurso público que não tenha procedimento de heteroidentificação. Assim como é muito raro um processo seletivo de universidade pública federal que não tenha o procedimento de heteroidentificação, né? Então, essas bancas, elas não tinham previsão na lei anterior, mas já estavam acontecendo na prática. Então, quer dizer, o que eu tô querendo evidenciar aqui é que essa inovação legal, na verdade, foi só uma adequação. Confirmação do que vinha acontecendo. Uma adequação, né, da lei. E, assim, essa pergunta, quem é que tem direito, eu acho que quanto a isso não deve restar dúvida. Esse não é o problema. Não. Antes da gente entrar no mérito de quem tem direito dessa discussão, o que me incomoda é essa relação de profissionais que eles citam na lei. E a minha provocação é essa, porque isso vem sendo colocado nos editais de concurso. Quem são esses profissionais? Porque, basicamente,
a gente está falando aqui de julgadores. Eu sei que o senhor não gosta dessa comparação, mas eu já venho usando ela aqui nos nossos podcasts. O doutor Israel Matoso é mais afeito a essa provocação das comissões de identificação terem se transformado em tribunais raciais. Então, essas pessoas citadas na lei agora são verdadeiros julgadores. Quem são essas pessoas? Como que se escolhe essas pessoas? Porque não tem critério. Mais uma vez, a gente tem um caso de subjetividade e de uma legislação vaga. Mas esse não é, na minha avaliação, Dani, esse não é o principal problema. Entendeu? Então, não acho que a gente deve focar em algo que não é o principal problema e nem personificar o debate. Sabe? A lei traz uma previsão que deve ser especialistas, são pessoas recrutadas pelas bancas, os currículos são divulgados, em regra são divulgados e disponibilizados com uma certa antecedência. Essa lei agora fala que tem que ter ali um critério misto de cor, que não pode ser só pessoa negra, tem que ter, né? Que tem que participar de curso de formação, enfim. Eu acho que esse não é o ponto, não é o principal ponto fraco dessa lei, entendeu? Não queria ir por esse caminho. O doutor Bruno está sendo condescendente com os membros das bancas. Eu tenho já... As minhas restrições a esse pessoal são um pouco maiores. Vamos, então, para aquilo que é realmente polêmico, que é o artigo 9º do decreto. A Comissão de Confirmação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Pretas e Pardas adotará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público ou processo seletivo simplificado. Isso vem com base em uma instrução normativa do MGI e que agora foi levado para o decreto. Isso não esbarra diretamente em tudo aquilo que foi discutido na DC 41? Sim, e também, tal qual o procedimento de heteroidentificação, isso também já está acontecendo na prática desde 2019. Você pegar os editais de concurso, pega o edital do CNU, né? É a mesma redação. Né? O procedimento de heteroidentificação levará em consideração tão somente as características fenotípicas no momento da entrevista. Quer dizer, nós já estamos combatendo e enfrentando isso há muito tempo, né? Com uma tese que, inclusive, tem sido acolhida pelo Poder Judiciário com base, né, não apenas naquilo que dispõe o Estatuto da Igualdade Racial, naquilo que dispõe a própria Lei de Reserva de Vagas, né, e naquilo que está sedimentado no acórdão da DC 41 do Supremo Tribunal Federal. Porque se você faz uma leitura dessa lei, você percebe que existem algumas contradições intrínsecas, né? Porque existe um artigo inicial que fala que essa política se destina a pessoas pretas e pardas de acordo com os critérios adotados pelo IBGE, na PNAD e de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial. Ora, quais são os critérios adotados pelo IBGE? E o que prevê o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei ordinária federal? Que pessoa negra no Brasil é toda aquela que se autodeclara preto e pardo. Entendeu? Ninguém faz procedimento de heteroidentificação para chegar no quantitativo de que 53% da população brasileira se autodeclarou negra. Então, quer dizer, o censo do IBGE não tem heteroidentificação. É autodeclaração equivale. Entendeu? Da mesma forma que o critério, quando se dá uma exclusividade para o critério fenotípico, é evidente que existe uma tendência, né? Uma tendência que, eu estou dizendo isso porque isso se confirma na prática, né? Uma tendência de que aqueles candidatos que têm uma tonalidade da pele mais escura e características, traços negroides mais marcantes, serão aprovados pelas bancas de heteroidentificação, e aqueles candidatos que estão
mais ali situados na zona cinzenta, e olha que eu estou utilizando esse termo aqui, zona cinzenta, porque é um termo cunhado pelos ministros do STF no julgamento O da ministro Luiz DC Roberto 41. Barroso, Não que foi o só por relator. ele. Outros também utilizaram esse termo, Gilmar Mendes já utilizou em outros votos, em outros julgados, Alexandre de Moraes, enfim. Esses candidatos que estão situados na zona cinzenta serão prejudicados. É óbvio, né? Porque se dá uma importância, uma primazia para os critérios fenotípicos em detrimento de quaisquer outros. E olha, é importante destacar uma coisa aqui, Dani. O governo, na hora de fazer o decreto, na hora de promulgar a lei, ele vetou uma previsão muito interessante, que eu acho que outro erro que o governo federal cometeu, né? Que era uma previsão de que caso houvesse divergência no âmbito entre os componentes da banca de heteroidentificação, o candidato seria aprovado. Então, quer dizer, você tem 5 membros, se tivesse um voto divergente, né, salvo engano era essa a previsão que estava contida na lei original, o candidato, a autodeclaração seria automaticamente validada. Então, quer dizer, isso foi vetado pelo governo. Então, nós vamos ter, como eu disse, os problemas que nós estamos enfrentando desde há muito, né? Desde há muito, em relação a essa matéria, serão e foram potencializados pela nova lei. Então, a nossa expectativa era de que a nova lei trouxesse, sabe, mais racionalidade, mais objetividade, sabe, critérios mais objetivos. Olha aqui, quais são os critérios? Beleza, o parâmetro aqui é critério fenotípico, certo? Quais? O que é o critério fenotípico? O que define, sabe, até onde uma pessoa pode ser considerada parda e até onde ela não pode, sabe? Tem como tornar isso mais objetivo. Existe ciência para isso, né? Por que a lei não avançou nesse sentido? Né? Porque o que nós temos hoje é um procedimento que acaba sendo maculado pela subjetividade. É o que acontece na prática, né? E que nós vemos, estamos cansados de ver, inclusive, casos que ganharam repercussão na mídia, na imprensa nacional, nosso escritório mesmo, nós temos casos aí que repercutiram em grandes veículos de imprensa, de candidatos que são visivelmente negros e que foram reprovados no procedimento de heteroidentificação. Tem um caso aqui de Minas Gerais, do CNU, né, da nossa cliente, posso dizer o nome dela aqui, porque está na mídia, está no nosso canal no YouTube, está no Instagram, que é a Bárbara, né, que, inclusive, que ela foi submetida novamente, nós conseguimos, através de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que ela fosse submetida a um novo procedimento de heteroidentificação, e nesse novo procedimento ela foi aprovada. Olha que situação. O senhor falou, o caso da Bárbara é bastante emblemático. Antes de eu seguir com o tema, eu vou falar rapidamente sobre ela. A Bárbara Furtado, vocês vão encontrar aqui no canal entrevistas dela em emissoras de rádio, de TV e etc. É uma das principais vozes aqui em Belo Horizonte do movimento negro ligado à promoção da igualdade racial na saúde pública. Ela é doutora em farmácia. Toda a trajetória acadêmica dela, mestrado, doutorado, foi nesse sentido. Ela fez o CNU em 2024 e foi reprovada na heteroidentificação. O escritório Matoso Freitas Ribeiro ajuizou uma ação e conseguiu que ela se submetesse a um novo procedimento de heteroidentificação. E esse procedimento a enquadrou
Eles mantiveram o termo, né? Infelizmente. Esse novo procedimento fez uma leitura racial da Bárbara como negra. Ela muito provavelmente deve ser chamada para curso de formação muito em breve. O senhor falou de um dos trechos vetados pelo presidente Lula da Lei 15.142, que é o que falava da questão das decisões unânimes ou relativas das bancas. E realmente agora a decisão não precisa mais ser unânime e poder reprovar o candidato. Mas tem um outro trecho, também vetado, que dizia o seguinte, na redação original aprovada pelo Congresso, que os procedimentos de autoidentificação adotariam critérios mistos na avaliação. Ou seja, não só os critérios fenotípicos que não estão presentes na lei, que surgiram no decreto. Na mensagem de veto, o governo falou o seguinte: a proposição legislativa contraria o interesse público ao propor a adoção de critérios mistos de avaliação, com a utilização de termo com conteúdo abstrato, como contexto sociocultural e regional, pois tornaria subjetivo o procedimento de confirmação complementar. Vocês estão há mais de 10 anos atuando nessa área. Não é justamente essa insistência por uma exclusividade da fenotipia que torna o processo subjetivo? Exatamente. Esse é o ponto mais, digamos assim, é o busilis da questão, né? Então, essa persistência, essa insistência, como eu disse, evidencia e revela uma tendência de favorecimento, certo? Daquelas pessoas que são mais pretas em detrimentos das pessoas que são pardas, né? O que nós vivenciamos na prática é isso que eu considero que seja uma subversão da política de reserva de vagas no Brasil, né? Porque nós temos uma lei, e agora a lei reafirmou isso, né? Que a reserva de vagas é para pessoas pretas e pardas. Nós temos o último censo do IBGE que coloca, né, que 53, salvo engano, algo em torno disso, da população brasileira se autodeclara parda. No universo das pessoas se autodeclaram negras, no universo das pessoas se autodeclaram negras, nós temos aí mais de 80% se autodeclaram pardas. Então, quer dizer, a quantidade de pardo no Brasil é infinitamente superior à quantidade de pretos. E é natural que nós tenhamos no concurso público um número muito maior de inscritos na reserva de vagas para negros como pardos do que como pretos. E também no procedimento de heteroidentificação, né? E o que nós criticamos não é a adoção de um critério exclusivamente fenotípico apenas. Nossa crítica não está apenas focalizada nesse ponto, embora seja parte da nossa crítica também. Então, Bruno, o senhor falou sobre um dos trechos que foram vetados da lei, que o decreto estabelece que as decisões podem ser tomadas por maioria. A intenção do legislador inicialmente é que o candidato só seria reprovado, ou seja, só teria a sua autodeclaração invalidada se a decisão fosse unânime. Mas eu quero falar de um outro trecho também vetado pelo presidente Lula, que definia critérios mistos de avaliação no procedimento de heteroidentificação e não somente o critério fenotípico que foi definido pelo decreto. Isso não está na lei, está no decreto. Em cima disso, eu quero falar sobre um artigo que o senhor publicou recentemente no portal Brasil 37, chamado da seguinte forma, batizado da seguinte forma: entre a coerência e a exclusão, a antinomia decorrente da nova lei de cotas raciais e o controle fenotípico compulsório. Nesse artigo, o senhor faz uma análise bem aprofundada desse artigo 9º
do decreto 12.536, e abre aspas, o senhor disse que o artigo 9º, abre aspas, revela um descompasso axiológico com o Estatuto da Igualdade Racial, fecha aspas, e diz que esse artigo 9º e tudo que decorre dele vai gerar uma invisibilização da população parda dentro dessa política de cotas raciais, dessa política de ações afirmativas. Como que isso vai acontecer? Na verdade, isso já está acontecendo, né? Como eu disse, essa lei ela apenas legislou, né? Tornou matéria legal aquilo que já estava acontecendo na prática sem que houvesse previsão nenhuma no ordenamento jurídico brasileiro, né? Essa hipervalorização do critério fenotípico, né, a primazia que é conferida aos critérios fenotípicos não é necessariamente o problema, ou não é o foco do problema, né? A meu ver, o principal problema é a ausência de critérios objetivos que sejam capazes de definir qual é a fenotipia de uma pessoa parda, né? Quais são os critérios fenotípicos de uma pessoa parda, né? Porque os critérios fenotípicos de uma pessoa preta, eles são muito visivelmente percebidos, né? Mas o problema é que a maioria das pessoas que são eliminadas e reprovadas em procedimento de heteroidentificação são pessoas pardas que se autodeclaram negras, que sempre se identificaram assim, que são descendentes de pessoas negras, né, famílias de origem pobre, né, e que acabam sendo excluídas de uma política que deveria servir à inclusão, né? Então, essa que é a nossa crítica, porque existe uma distorção, uma subversão e um problema na aplicação dessa política de reserva de vagas no Brasil, que está prejudicando, a meu ver, predominantemente aquelas pessoas que são pardas em detrimento daquelas pessoas que são pretas, né? Então, acho que o problema reside problema principal, né? Nessa ausência de critérios objetivos para estabelecer, né, quais são, o que é que define, quais são as características, né, que define até onde uma pessoa pode se identificar como parda e até onde ela pode se identificar como preta ou como branca, né? Isso ficou completamente incerto. E incerteza, do ponto de vista do direito, nós chamamos de insegurança jurídica. Insegurança jurídica não é algo positivo em nenhum regime, muito menos no Estado Democrático de Direito. A gente vai ter alguns problemas com relação à insegurança jurídica por conta de uma contradição flagrante do decreto, que prevê que a comissão de heteroidentificação vai emitir um parecer sobre a atribuição identitária autodeclarada pelo candidato, em obediência ao princípio da motivação dos atos administrativos. Como que eles vão emitir um parecer se não tem critério objetivo para definir fenotipia? Pois é, e os pareceres certamente serão genéricos, iguais para todos, porque a gente sabe, imagina um concurso na proporção do CNU, milhares de candidatos, né? Milhares de candidatos submetidos a procedimento de heteroidentificação. Como é que você produz um parecer individualizado para cada candidato, né? Que deveria ser. O que, inclusive, a própria Lei 9784 determina que seja, né? Que todo ato administrativo deve ser motivado, devidamente motivado, né? Mas, infelizmente, não é assim que as bancas funcionam, né? Então, quer dizer, as bancas não se organizam de uma maneira ou de modo que seja possível a realização de procedimentos
realmente individualizados, que observem ali as características e que converse com a pessoa, que faça uma entrevista, que busque compreender a sua história de vida, o seu contexto social, porque eu acho que isso aí no Brasil é muito relevante, né? Uma coisa que a comunidade jurídica, principalmente vocês, eu cansei de ver discussões do senhor com os membros da equipe que cuida dos casos de autoidentificação dentro do escritório Matoso Freitas Ribeiro, as palestras internas que o senhor já deu lá dentro. Uma discussão que sempre havia é que quando viesse uma nova lei, se previa uma nova lei ou um decreto regulamentador, eles iriam colocar que, uma vez que o candidato já tenha sido aprovado por um procedimento de autoidentificação num concurso anterior ou numa seleção de universidade pública, etc., num processo de verificação da sua autodeclaração racial, isso serviria como prova em conteste que o candidato não precisaria passar por isso depois. Que é o mínimo que se espera se uma comissão te aprovou, se você já tem uma autoleitura racial, se você tem uma leitura racial externa da sua cor, da sua raça, você não precisa comprovar isso novamente. A cor não muda do dia para a noite. E o decreto foi omisso com relação a isso. Como que isso vai continuar sendo discutido agora no âmbito das ações judiciais? Quando você tem uma sentença, uma decisão judicial, é outra história, né? Porque é claro que não existe uma previsão legal que seria atendendo ao princípio da eficiência e a necessidade de racionalização do procedimento administrativo, de tornar qualquer processo, qualquer procedimento administrativo mais racional, né? É evidente que essa previsão de que se a pessoa já tivesse sido submetida e aprovada em um procedimento de autoidentificação pretérito, que isso poderia servir como prova e que ela não seria novamente submetida ao novo procedimento, né? A meu ver, isso seria mais racional, né? mais lógico até, né? Atenderia o princípio da eficiência, né? Está lá no artigo 37 da Constituição. Mas do ponto de vista do judiciário, uma vez, o que a gente sempre fala com o cliente é o seguinte: olha, uma vez que nós temos uma sentença transitada em julgado que confirma o seu direito à participação na reserva de vagas, essa sentença faz coisa julgada material, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Quando há coisa julgada material, significa que você não pode demandar novamente o Poder Judiciário para discutir essa mesma matéria. Se você não pode demandar novamente o Poder Judiciário para discutir essa nova matéria, quer dizer que essa sentença vai vincular necessariamente a administração pública futuramente. Então, não é algo que está previsto, não é uma vinculação expressa, mas é uma vinculação tácita por uma questão de congruência e de coerência do sistema e do ordenamento jurídico brasileiro. Se eu não posso demandar o Poder Judiciário para discutir uma matéria, porque essa matéria já foi discutida e já transitou em julgado, então aquela decisão, aquela sentença produz efeito, independentemente do tempo, do contexto e da circunstância. Mas o concurso é outra, a banca é outra. Não importa, a matéria é a mesma. O pedido e a causa de pedir são os mesmos, né? Só muda a parte, ré, né? Só muda o polo passivo, né? Então, por isso que a gente sempre diz para os nossos clientes que uma sentença transitada em julgado sobre essa matéria oferece segurança jurídica para que essa pessoa continue se inscrevendo em concursos públicos futuramente e para que a autodeclaração dela seja validada sempre, né? E nós já tivemos experiência nesse sentido inúmeras, né? Mais recente agora,
de um cliente nosso que a primeira demanda dele era no concurso da Petrobras, heteroidentificação no concurso da Petrobras. Nós obtivemos uma liminar, depois essa liminar obteve confirmação na sentença, obteve confirmação no acórdão, transitou em julgado. E ele participou, tempos depois, de um concurso de uma subsidiária da Petrobras, que é a Transpetro. E, passando pela banca de heteroidentificação, eis que ele é reprovado novamente. E ele nos procura, eu lembro que até conversei com ele diretamente, nos procura e diz assim: ô doutor, você lembra que o senhor falou, e agora? Eu falei, agora pode deixar que a gente vai fazer seu recurso administrativo aqui, não vou nem cobrar. Porque, na verdade, o recurso administrativo deles, eles sabem aqueles recursos administrativos que eles limitam os caracteres? Aí tinha limitação lá de 400 caracteres. 400 caracteres dá para você escrever nada. Eu escrevi assim: segue em anexo a sentença com a certidão de trânsito em julgado que confirma a autodeclaração do candidato. E anexei. Qual que foi o resultado do recurso? Deferido. Né? Então, isso é a última experiência que a gente teve. Então, judicialmente, essa segurança jurídica é possível através de uma sentença. Mas me estranha que vocês tenham conseguido resolver isso ainda na fase administrativa. Resolve. Eu não duvido nada que vai ter casos que vocês vão ter que judicializar. Não tem como judicializar. Nesse caso, você vai judicializar no sentido de ajuizar uma ação de cumprimento de sentença. Sim. Entendeu? Mas vai acontecer. O senhor falou que às vezes não só muda o pedido e a causa de pedido são os mesmos, só muda o réu. Às vezes o réu vai ser igual. Quantas vezes vocês já não passaram por isso? De um candidato aprovado por uma banca e reprovado pela mesma banca em um concurso seguinte. Mas enfim, vamos seguir porque já está ficando grande, o pessoal ali da nossa parte técnica, nosso diretor já está começando a me olhar de cara feia por conta da extensão do podcast, pensando na edição que vai dar trabalho para eles depois. Eu quero falar de um outro artigo, saindo agora dessa questão envolvendo a fenotipia, uma outra que eu vejo como um problema grave do decreto, que diz o seguinte, no artigo 7º, que se o candidato se inscreveu para as cotas raciais, só que ele obteve nota para poder ser aprovado na ampla concorrência. Ainda assim, ele precisa se submeter ao procedimento de heteroidentificação. E que se ele não se submeter ao procedimento de heteroidentificação, ele vai ser eliminado. Pode? Não, isso aí nós inclusive tivemos uma decisão recente agora, de um candidato que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação e foi eliminado do concurso. E nós conseguimos reverter essa eliminação. Isso foi até publicado por um portal. Isso. Saiu na imprensa, os concursos da Caixa Econômica. Exatamente. Então, quer dizer, não há nada que obrigue o candidato a se submeter ao procedimento de heteroidentificação, porque a própria lei prevê que a concorrência é simultânea na reserva de vagas e na ampla concorrência. Né? Então, o candidato, quando ele se inscreve na reserva de vagas, ele concorre simultaneamente. Se ele não comparece ao procedimento de heteroidentificação, a consequência jurídica desse não comparecimento é que ele seja reclassificado para ampla concorrência. Né? O senhor acha, então, que, apesar disso estar previsto no decreto, os editais não vão levar isso em consideração? Não, o edital pode levar, mas eu acho que existem... o poder judiciário, ele existe. Né? Nós sabemos que a função precípua do poder judiciário é proceder, realizar, promover o controle jurisdicional da legalidade dos atos do poder executivo e do poder legislativo. Então, existem previsões nesse decreto e previsões nessa lei
que devem ser submetidas ao controle de legalidade e algumas até o controle de constitucionalidade, como eu disse e proponho no artigo que eu escrevi que você citou, que eu espero que esse debate chegue no Supremo Tribunal Federal para que essas antinomias todas que nós vivemos, essas contradições e essas inseguranças e incertezas sejam dirimidas e resolvidas da maneira mais adequada à Constituição possível. Porque o parâmetro nosso, no Estado Democrático de Direito, deve ser a Constituição, não é o governo, não é o Congresso, não é a lei que o Congresso aprovou e o governo promulgou, não é o decreto que o governo editou. O parâmetro é a Constituição. E quem define o que é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. Mas para isso ele tem que ser provocado, porque não age de ofício. Pois é, mas Né? nesse artigo o senhor fala de conflitos normativos entre tanto a lei 1542 quanto o decreto com a Constituição. Então tudo isso, todos esses problemas que a gente elencou aqui ao longo dessa conversa, nessa edição do Rádio Descendente, são esses conflitos normativos. E que isso pode gerar, sim, uma discussão como foi a ADC 41, uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma ação para poder se considerar trechos dessa lei ou do decreto inconstitucionais. A previsão que o senhor faz é essa, que muito possivelmente vai ter esse controle pelo STF. Existem vários instrumentos hoje de controle concentrado de constitucionalidade. Né? Nós temos a ADC, que é a ação direta de constitucionalidade, que tem um rito e legitimados ali já determinados pela própria Constituição. Ação declaratória, no caso. Hã? A ação declaratória. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC, a ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? E nós temos o recurso extraordinário, né? Repetitivo. Né? Então, quer dizer, todo julgamento do STF em sede de recurso extraordinário repetitivo é controle concentrado de constitucionalidade. Então, a minha projeção sobre essa matéria é a seguinte: nós já estamos vivendo no Brasil um fenômeno cada vez mais crescente, que é a judicialização em massa de demandas relacionadas a procedimento de heteroidentificação. Com a aprovação dessa nova lei e edição desse novo decreto, na prática não muda nada, porque o que estava acontecendo vai continuar acontecendo e agora é legitimado pela lei e pelo decreto, que antes não tinha essa previsão. Né? Vai continuar acontecendo. Então, a tendência é que as demandas judiciais continuem crescendo. Uma hora ou outra, isso vai bater na porta do STF. Né? É inevitável. Né? Vai bater na porta do STF. E uma hora ou outra, na hora que o ministro relator for julgar o agravo regimental feito em sede de recurso extraordinário, porque foi inadmitido pelo tribunal de origem, ele vai olhar assim, olha, isso aqui dá um debate interessante aqui de repercussão geral. Necessário. E já vai ter um tanto de advogado lá, né, fazendo as articulações de bastidores, movimentos da sociedade, juízes, desembargadores cansados de debater essa matéria. Imagina só, né, porque isso influencia. Né? Eu, recentemente, tive oportunidade de despachar com um desembargador aqui do TRF6 um caso nosso sobre essa matéria, e ele disse o seguinte: olha, doutor, o senhor não tem ideia de quantos casos nós estamos julgando de heteroidentificação nos últimos 2 anos. Eu estou impressionado. O que está acontecendo? Eu falei, excelência, o que está acontecendo é um absurdo.
sabe? É um absurdo. O que está acontecendo é uma aplicação completamente arbitrária da lei, né? O que está acontecendo é uma série de ilegalidades, enfim, algo inadmissível, né? Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar no STF. Eu tenho certeza disso. Pode demorar 10 anos, 15 anos, pode demorar até mais tempo, mas vai chegar, né? O ENAM, o Exame Nacional para a Magistratura, criado recentemente, acho que está na segunda edição agora, obrigou os tribunais estaduais a criarem as suas próprias comissões de autoidentificação. E as decisões dessas comissões, criadas pelos tribunais, estão sendo contestadas na justiça. O escritório Matoso Freitas Ribeiro já tem várias decisões favoráveis, modificando decisões das comissões de autoidentificação dos tribunais. Quando os tribunais começam a ver que as comissões que eles mesmos estão criando estão cometendo esses erros, que esbarram na Constituição, que esbarram no Estatuto da Igualdade Racial, pode ser um caminho mais rápido para se resolver esse problema? Eu acho que o problema ele está completamente disseminado, né? Isso aí, nós enfrentamos isso no âmbito de concursos municipais, concursos estaduais, concursos federais, CNU, Exame Nacional da Magistratura. Que o Exame Nacional da Magistratura é interessante, porque foi um desafio para nós. Acho que a primeira ação judicial que obteve êxito no Exame Nacional da Magistratura foi do nosso escritório. Eu não tenho certeza disso, mas eu tenho quase certeza. Porque a maioria das ações que estavam sendo distribuídas no tribunal de origem, né? Porque aquele problema que muitos advogados impetram mandato de segurança, e quando você impetra o mandato de segurança em face do presidente do tribunal, a competência para processar e julgar ICMS é do próprio tribunal. E quando a gente recebeu a demanda, eu lembro que eu discuti muito com a cliente, que também era bacharel em Direito, era servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, assessora de um desembargador, então uma pessoa muito qualificada. E eu disse para ela, olha, quem organiza o ENAM é o CNJ, é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão vinculado à União. Então, eu acho melhor que a gente distribua essa ação na Justiça Federal, né? Que ela estava concorrendo uma vaga no TJSP. Então, a gente não ia fazer mandato de segurança porque isso aí já estava resolvido. Ela até queria inicialmente fazer, mas eu a convenci rapidamente. Aí nós ficamos debatendo qual que seria a competência, se seria da Justiça Estadual ou Federal. Ela, mas a banca foi feita pelo tribunal e tal. Eu falei, tá, mas se a gente ajuiza uma ação ordinária no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda que a gente obtenha uma sentença favorável, muito provavelmente no acordo nós vamos perder no tribunal, né? Porque a gente sabe como que funciona, né? Eu falei, eu acho que a gente deve ir para a Justiça Federal. E existe uma justificativa para isso, né? Porque o CNJ é vinculado à União, ele apenas fez uma delegação, ele delegou para os tribunais essa tarefa, essa atribuição de realizar o procedimento de heteroidentificação. Então, nós distribuímos essa ação no âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal. Que o TRF1, eu nem poderia falar isso aqui, porque acaba dando dica aí para os nossos colegas, né? Mas o TRF1 é aquele que tem a jurisprudência mais favorável no Brasil hoje em relação a essa matéria de heteroidentificação. Distribuímos a ação na Justiça Federal, não houve problema relacionado à competência, obtivemos deferimento da liminar e depois a sentença veio confirmando a liminar e o acórdão também veio confirmando a sentença. Então, quer dizer, depois que nós fizemos isso, os tribunais estaduais começaram a declinar a competência.
em matérias desse tipo. Então, quando impetrava MS ou quando ajuizava a ação ordinária, já declinava a competência, o juiz singular lá do primeiro grau já declinava a competência para a Justiça Federal. Então, eu estou dizendo isso porque, como eu disse, é um problema hoje que está disseminado para todo lado, né? Então, não existe muito para onde nós fugirmos. Muito embora essa análise, a vantagem da atuação no âmbito nacional, como é a atuação do nosso escritório, é que nós conhecemos com um nível significativo de profundidade a jurisprudência de cada tribunal, né? Tanto os tribunais regionais federais quanto os tribunais estaduais. Então, a gente consegue fazer essa leitura e esse prognóstico de onde há mais chance de êxito, né? Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito piamente, Dani, se eu pudesse fazer uma aposta hoje, faria duas, na verdade. Primeira, que o América vai ser campeão esse ano, né? Essa parte vocês cortam para ele poder não passar vergonha, tá? Isabelle, na hora de editar, corta isso, pelo amor de Deus, porque senão todo o prestígio do Dr. Bruno no meio jurídico vai cair por terra depois dessa, mas por favor. E a segunda aposta que eu faço é que mais cedo ou mais tarde essa pauta será debatida pelo STF, com certeza. Dr. Bruno, não adianta o senhor querer falar do América, agora eu entendi o porquê da gravata verde. Não adianta o senhor querer falar, não vou falar tal coisa para poder não dar uma dica, assim. Esse caso que o senhor falou do Enan foi publicado. Foi tema de reportagem dos principais portais jurídicos do Brasil, Consultor Jurídico, Conjur, e do Portal Migalhas. As grandes decisões obtidas pelo escritório Matoso Freitas Ribeiro, elas vão se avolumando diariamente, elas têm sido alvo constante da atenção da imprensa. Fica aqui essa provocação do Dr. Bruno com relação ao que pode acontecer com relação a um posicionamento do STF sobre essa nova lei de cotas raciais. E com isso, com esse clima um pouco mais leve, falando do glorioso América Mineiro, a gente vai encaminhar para o encerramento de mais uma edição do nosso podcast Rátio Descendente, A Razão de Decidir. Encerrando da forma tradicional, Dr. Bruno, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Eu queria que o senhor deixasse, para poder encerrar a nossa conversa, um recado para todos os candidatos de concurso, as pessoas que estão estudando para o próximo CNU, que estão estudando para outros concursos federais. E não só concursos federais, a gente sabe que a lei é para aplicação de concursos federais, mas ela acaba balizando editais de concursos estaduais e municipais, apesar do efeito dela não ser extensivo a concursos que não sejam no âmbito da administração pública federal. Mas eu queria que o senhor deixasse um recado para todos os candidatos, todos os estudantes de concurso, que a gente chama carinhosamente de concurseiros, de concurseiras, que têm essa preocupação. Eu sei quantas vezes vocês não atendem candidatos lá no escritório Matoso Freitas Ribeiro, do candidato ansioso. Será que eu posso me inscrever dentro das cotas raciais? Será que eu tenho direito às cotas raciais? Como que é essa avaliação fenotípica? Será que se eu me declarar pardo, se eu me declarar negro e a banca não aceitar, eles podem me acusar de fraude? Queria que o senhor deixasse um recado para todas essas pessoas que sofrem, porque são eles que realmente sofrem com esse problema que o senhor apontou, dessa confusão toda envolvendo a lei, dessa confusão toda envolvendo o decreto, que é a insegurança jurídica, que as omissões e os erros dessas legislações estão causando no Brasil, estão causando para esses estudantes. E assim, o senhor deixa o seu recado final em mais essa edição do nosso podcast. Bom, primeiro, Dani, você não tem noção da quantidade de demanda que nós estamos recebendo
no sentido consultivo, né, de pessoas que querem orientação exatamente nessa linha que você coloca, de saber se deve ou não deve se inscrever na modalidade de reserva de vagas para pessoas negras, de querer entender como que isso funciona, etc, etc. E nós, inclusive, instituímos um departamento no escritório específico para cuidar dessas demandas de heteroidentificação, porque já é uma matéria de grande destaque, que a gente sabe que o nosso escritório se tornou uma referência nessa pauta, e que a tendência, como eu disse, né, infelizmente, porque particularmente eu não queria que fosse assim, né, mas a tendência é que esse número de demanda judicial cresça nos próximos anos até que haja uma resolução definitiva, uma palavra definitiva do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o que eu sempre digo para os clientes que nos procuram e com os quais eu tenho oportunidade de conversar diretamente é o seguinte: olha, você não deve em nenhum momento, sabe, dizer nada que seja diferente daquilo que você sente ou da forma como você se auto-identifica ou como você se autodeclara durante toda a sua vida, né? Quer dizer, se você sempre se autodeclarou como pardo, como negro, como preto, né? Porque também existe essa confusão, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade, às vezes fala pardo, às vezes fala negro como, sabe, como sinônimo de preto, não entende que negro é um conceito que abrange preto e pardo. Isso é muito confuso ainda na cabeça da maioria das pessoas, né? E eu sempre digo assim: olha, meu amigo, minha amiga, como que você se enxerga? Se você se enxerga como uma pessoa negra, você tem direito. É assim que você se autodeclara? É assim que você sempre se autodeclarou? É assim que você se identifica? Então siga em frente. Ah, se eu for reprovado? Se for reprovado, nós vamos lutar. Vamos lutar junto para reverter essa injustiça. Agora, você não pode, sabe, por um problema ou por uma ineficiência ou por uma ineficácia de uma lei, alterar e modificar a percepção que você construiu sobre si mesmo durante toda a sua vida, entendeu? Agora sim, também é importante deixar aqui muito claro, Dani, que nós rechaçamos veementemente qualquer tentativa de fraude, sabe? A política de cotas não pode ser entendida como uma forma mais fácil de obter aprovação e nomeação. Não é um atalho. Pelo contrário, é tão concorrido quanto. Aquele candidato que acha, eu vou disputar na reserva de vagas que vai ser mais fácil, está enganado. Não existe isso. Hoje em dia não existe isso mais, né? Então, a questão é a sinceridade e a honestidade. Seja honesto consigo mesmo, seja sincero consigo mesmo, sabe? Olhe no espelho e, se você de fato se enxerga e se identifica como uma pessoa negra, se autodeclare dessa forma, sem nenhum receio, sem nenhum constrangimento. Enfrente o procedimento de heteroidentificação à banca com a cabeça erguida, mantenha a altivez, sabe? E caso obtenha uma reprovação, não se desespere, porque existe tanto a possibilidade administrativa, nós já revertemos várias decisões administrativas, e existe também o Poder Judiciário para que esse controle jurisdicional seja feito. E é importante destacar aqui que vocês podem, né, visitar, Dani disse isso aqui, visitar nosso Instagram, nosso site, enfim, outros portais de notícias que acabam repercutindo
atuação do nosso escritório, é impressionante o elevado índice de êxito que nós estamos atingindo, né, nos últimos tempos. E isso é fruto de um trabalho sério, de um trabalho qualificado, da estruturação de uma equipe técnica altamente qualificada, sabe? Porque nós somos um escritório que, de fato, leva esse tipo de demanda muito a sério, né? E nós temos uma atuação que é uma atuação cuja característica principal, para além do respeito à história do cliente, é o rigor técnico, né? Então, quer dizer, tanto do ponto de vista da aplicação da jurisprudência, da doutrina, mais especialmente da construção da argumentação que seja mais adequada, da tese jurídica que seja mais adequada àquele caso concreto. Então, eu digo sempre isso: olha, seja honesto, que quando você está sendo honesto consigo mesmo, não há nada que possa perturbar a sua consciência. A especialidade, a expertise do escritório Matoso Freitas e Ribeiro nessa área, ela pode ser comprovada realmente por uma rápida análise das reportagens publicadas pela imprensa. Em janeiro de 2014, o escritório Matoso Freitas e Ribeiro alertou para os problemas que iriam ocorrer no CNU com relação à heteroidentificação. E agora? Nós estamos gravando a edição desse podcast. Hoje é dia 31 de julho, um pouco mais de um mês após a emissão do decreto, ainda não completou 2 meses da promulgação da nova lei de cotas. O escritório já vem trazendo essas discussões, levantando esses pontos polêmicos envolvendo essas legislações e antecipando que, muito provavelmente, as falhas cometidas pelo governo na condução desse processo devem levar a uma discussão desse assunto no Supremo Tribunal Federal com relação a essas legislações. E é por isso que eu agradeço ao Dr. Bruno Roger Ribeiro por mais uma aula, assim como ele fez aqui conosco, quando ele analisou o tema 485 de repercussão geral, quando ele analisou a DC 41 e todos os episódios do Ratio Descendente que ele participou até agora. É sempre muito elucidativo ter essas conversas com ele, porque eu aprendo demais, eu tenho certeza que vocês também. Depois de agradecer a ele, quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final de mais uma edição da nossa Razão de Decidir, nosso podcast Ratio Descendente, criado pelo Escritório de Advocacia Matoso Freitas e Ribeiro, para aprofundar, para poder esmiuçar, para democratizar essas discussões, esses debates sobre direito administrativo e direito constitucional no âmbito dos concursos públicos e do serviço público no Brasil. Sabe como que a gente democratiza ainda mais essas discussões? Com a participação de vocês. Manda um comentário, seja aqui nesse vídeo principal, seja nos vídeos de cortes, seja nos reels que a gente publica lá na nossa página no Instagram, o @advocacia para concursos, ou até ali na seção de comentários do blog que está no site do escritório, o advocaciapraconcursos.com.br. Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a vocês e pedindo, deixei para o final, se você ainda não curtiu o canal, curta agora, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todo esse conteúdo, compartilha esse vídeo nos seus grupos de concurso público, para que esse conteúdo chegue para cada vez mais concurseiros e concurseiras no Brasil. Muito obrigado, até a próxima.